O Bragantino é um dos times que mais cria no Campeonato Paulista e um dos que menos cede chance para os adversários, mas já tomou mais gols do que sofreu. Como é que os números conseguem explicar essas duas coisas que parecem tão diferentes? Olá pessoas, estou aqui em mais um vídeo no canal DP Channel. Hoje a gente vai falar sobre os números que explicam esse início de trabalho do Pedro Caixinha, né? E essa pergunta que eu fiz no começo aqui desse vídeo foi a mesma pergunta que eu fiz para o Pedro Caixinha depois da partida do fim de semana, quando o Bragantino perdeu do Santo André por 1-0, e ele respondeu isso daí. Boa noite, Pedro. Boa noite. Até eu estava olhando alguns números da sua equipe antes dessa rodada. A sua equipe era uma das que mais criava chance e menos cedia chance. Eu acredito que deva continuar assim, porque hoje o jogo foi assim de novo, mas o oposto disso é que vocês já tomaram mais gols do que fizeram. Tem 4 gols marcados e 5 sofridos. Isso é um número que pode, com o tempo, ir ficando mais próximo dos gols esperados, ou vocês precisam fazer mais algumas coisas para consertar isso? Sim, é verdade. O jogo é eficácia, o jogo é obviamente marcar mais golos que o adversário. Eu poderia estar preocupado se nós não tivéssemos, se tivéssemos o score que temos em termos dos golos e não tivéssemos esse volume de chegada. A equipa cria, a equipa chega, a equipa até quase que sufoca o adversário em termos daquilo que é a defesa da sua baliza, e tem um equilíbrio ofensivo muito importante, que permite ter uma reação agressiva à perda da posse de bola e que permite criar poucas chances também ao adversário, ou seja, levar o jogo muito mais para aquilo que é o meio campo adversário do que é a defesa da nossa baliza. É isso que nós temos como comportamento. O que é que nós temos que melhorar? Temos que melhorar a eficácia. Das 25 chegadas que tivemos, penso que só 5 foram no golo. Então, obviamente, é um número muito reduzido. O volume é alto, mas em termos da eficácia, ela é baixa. Então, é isso que temos que continuar a trabalhar para manter este volume que temos e obviamente, melhorar a eficácia das ações que finalizamos, que pelo menos comecem a finalizar mais na direção da baliza, e que finalizando mais na direção da baliza do golo, estou em crer que possam finalizar também mais vezes na rede adversária. Essa é a resposta dele. Ele fala sobre a questão de eficácia, de qualidade, e esse é um problema que o Bragantino tem, de não finalizar bem as jogadas, que já vem desde o antigo treinador, desde a temporada passada. O Bragantino, em vários jogos da última temporada, domina, cria mais chances, mas não consegue fazer o gol, cede algumas e acaba sofrendo. Então os adversários precisam criar menos para marcar um gol, enquanto o Bragantino precisa criar muito para fazer o dele. Então acho que esse é um problema que tem mais a ver com o elenco de jogadores do que propriamente com o técnico. O Pedro Caixinha já tem algumas ideias diferentes de jogo, já tem algumas movimentações diferentes na equipe. Tem até alguns números aqui que eu separei que mostram um pouco essa diferença, né? Fora o último vídeo que eu gravei aqui no canal, foi um shorts, né? Foi um vídeo só de 1 minuto, mostrando como o ataque foi diferente nesse último jogo, quando eu tinha dito, né? Agora já passou mais um, quando venceu a Ferroviária, que atacou de uma maneira diferente. Então, a maneira foi repetida nesse jogo, o time voltou a criar bastante, mas não foi efetivo na frente. Então eu acho que o Pedro Caixinha pode até melhorar o time ofensivamente, só que ele vai ter uma certa dificuldade, porque o elenco ainda sofre um pouco em algumas questões na hora de atacar. Então eu até peguei aqui os números, e você vê que o time cria bastante, né? Tanto que tem 77 finalizações no campeonato até aqui. Em 5 jogos dá uma média de 15 por jogo. É bastante. Só que assim, só marcou 4 gols, né? Cria em média 2 chances claras, 2.2 chances claras de gol por jogo, que é razoável, né? Um número até bom. Só que poderia ser mais, né? Já que finaliza 15 vezes. Só que dessas 2.2 chances, desperdiça 1.4 dessas chances, o que é bastante, bem mais do que a metade. Então, o time precisa conferir melhor as jogadas. Eu acho que isso tem um pouco a ver com os jogadores que tem, né? O Alejandro é um jogador que tem uma boa finalização, ele finaliza muito bem, mas ele não é um cara que aparece tantas vezes para finalizar tantas vezes durante um jogo, né? Quando ele finaliza, até que ele vai bem, por mais que ele tenha perdido alguns gols pelo Bragantino, como perdeu contra o Corinthians, né? Você deve lembrar
um contra-ataque, o Arthur dá a bola para ele ali, o Cássio acaba fazendo a defesa. Mas ele é um cara que sabe finalizar bem, né? Ele tem vários golaços desde que ele chegou no Bragantino. Na última temporada tem um gol de cobertura dele que é lindíssimo. Então é um cara que sabe finalizar bem. Só que ele não aparece tanto pro jogo, então às vezes ele finaliza pouco durante os jogos. Daí tem o Arthur, que até tem bons volumes, mas nem sempre termina bem as jogadas. Tem outros jogadores ali na parte da frente que tem uma certa dificuldade de finalizar as jogadas, né? O Bruninho é um cara ainda muito novo e tá adaptando melhor isso ao jogo dele. Então, desde que saiu o Claudinho e agora também saiu o Ítalo, o time não é um time que faz gols com muitos jogadores diferentes, que vários jogadores são decisivos na hora de matar a jogada. Não, ele tem um pouco esse problema. O clube imagina que o Thiago Borbas possa ser esse jogador, né? Lembrando que ele foi artilheiro do último campeonato uruguaio, jogando pelo River Plate, obviamente do Uruguai, não o argentino. Então, o Bragantino aposta um pouco nele. Ele jogou até agora 2 jogos, entrou 2 vezes no segundo tempo e criou algumas chances, mas nada que fosse uma grande chance, assim. Acho que uma só a grande chance, mas nada de fazer gol ainda. Mas com o tempo ele pode se adaptar aqui e ser esse finalizador que o Bragantino precisa. Agora, uma diferença que esse time tem e que acho que ajuda a entender porque que o time tem sofrido menos na defesa, em número de chances, né? Eu já até vou entrar nesse ponto sobre os erros que a defesa dá e as chances claras que o adversário tem. Mas o Bragantino é um time que, nessa questão de agressividade, nessa questão de apertar por mais tempo a posse de bola, é o time que tem ficado mais com a bola. Né? É o time que tem 58% de posse de bola. Isso que, em 4 desses 5 jogos, terminou com um a menos. Então, é mais difícil você ficar com mais posse de bola quando você tem menos jogadores, né? E o Bragantino tem conseguido isso. Tem vários tempos que o Bragantino termina com 70% de posse de bola. Acho que o último primeiro tempo contra o São André foi isso. Então é um time que fica bastante com a bola, mais do que ficava antes. Eu até comparei com o time do ano passado. No Paulista foi 51% e no Brasileiro foi 49%. Eu peguei esses 2 campeonatos que são campeonatos que o Bragantino teve mais jogos, né, um volume maior de jogos, então melhor para calcular. E é um time que com 58% de posse de bola. Acredito que até possa subir essa quantidade se o Bragantino jogar mais vezes com 11 jogadores. É um time que consiga ter essa diferença. O que é bom, porque você tem mais chance de criar chances ofensivas e menos chance de ser contra-atacado, né? Menos chances de o goleiro ter que trabalhar. Só que aí entra um problema desse time. É um time que tem errado de forma muito grande na defesa e cedido chances muito grandes para os adversários. Erro em saída de bola, que vira uma chance clara. Erro na hora de defender a defesa alta. Então é um time que joga com a defesa muito alta. Acho que o melhor jogador, ou um dos melhores jogadores que tinha ido nesse campeonato para defender a defesa alta foi o Luan Patrick. Só que quando você joga com a defesa muito alta, às vezes força você fazer faltas de último homem, como chamam, ou chances que seria uma chance clara de gol. E isso muitas vezes causa uma expulsão. Então o Bragantino teve algumas expulsões assim, e tem também uma expulsão, é um pouco diferente, né, a última expulsão do caso do Jadson, que foi uma agressão, mas na maior parte das vezes são expulsões em jogadas em que você está defendendo a defesa adiantada, você precisa fazer a falta, o jogador é expulso. Então, acho que são coisas que o Bragantino precisa adaptar melhor ao jogo dele. O Bragantino também já fez 2 pênaltis, então é um time que não cede tantas chances, mas algumas dessas chances que cede são chances muito claras, e acho que o Bragantino precisa adaptar um pouco melhor isso. E eu acho que, trazendo os zagueiros mais experientes, como é o caso do Lucas Cunha, que já tem 26 anos, então ele já tem um pouco mais de experiência, já jogou em Portugal, então é um cara que tem um pouco mais, talvez, essa noção de cometer menos erros claros na defesa, então vai ceder menos chances para os adversários. Se a defesa fosse, sei lá, o Lucas e o Léo Ortiz, talvez fosse uma defesa bem mais segura, como foi no melhor período do Bragantino nos últimos anos com o Léo Ortiz e o Fabrício Bruno. Então eu acho que às vezes o Bragantino, o problema não é nem o jogo, é a qualidade. É a qualidade nas chances que cria, é a qualidade nas chances que cede, que às vezes cede chances muito claras e cria chances não tão claras, né? Por mais que a chance pudesse ser clara se o chute fosse melhor dado, se a jogada tivesse um pensamento um pouquinho melhor na hora de decidir. Então é um Bragantino que, sem o Luan Cândido também, é um time que perde muito
ofensivamente, por mais que ele seja o lateral esquerdo. No jogo contra o Ferroviário ele deu 2 assistências, foi artilheiro da última temporada, então ele é o cara que tem a maior veia de artilheiro desse time. Só que ele é um lateral esquerdo, né? Então às vezes é um pouco estranho pensar nisso, mas mostra um pouco como falta às vezes um pouco mais essa veia de artilheiro ou de decisão perto do gol nesse time do Bragantino. O Pedro Caixinha pode evoluir isso? Pode, mas eu acho que isso tem muito mais a ver com o elenco do que com o próprio treinador. Então é isso, esse foi o RS Análise dessa semana. Eu sou o Rodrigo Seixas, esse aqui é o canal DP Channel. A gente fala muito sobre o Red Bull Bragantino aqui, time que a gente acompanha de perto, né? Eu estive nesse jogo e nos últimos jogos do Bragantino. Nesse fim de semana o Bragantino enfrenta o Guarani, tem o meio da semana para treinar, para se preparar, para recuperar jogadores que estão machucados, né? O Bragantino tem vários jogadores no DM, então espera poder contar com um ou outro desses jogadores já no próximo fim de semana contra o Guarani. Mas é isso, vamos ver como é que o Bragantino evolui nessa temporada, se faz com que esses números, não diria nem de criação e de chances cedidas, tenham umas qualidades melhores no ataque e qualidades piores na hora de defender. Então é isso, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Valeu!